Hoje a gente vai aprender o checkmate rei e 2 bispos contra rei e de 2 formas diferentes. Simbora, galera! Como a gente já aprendeu nos mates anteriores, né? A gente tem só 50 lances para dar o checkmate básico, tá, galera? Baseado nisso, a gente vai aprender o checkmate rei 2 bispos, que a gente só precisa de 19 lances, tá? Já não tem uma folga tão grande quanto o mate rei dama, mas ainda a gente pode cometer alguns erros, tá? E a gente vai aprender de 2 formas diferentes. Uma forma mais ou menos que a gente vai tirando, vai empurrando o rei por diagonais, e um outro jeito um pouco mais dificilzinho, que é por domínio de casas, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês, tá, gente? Bom, pelo método mais ou menos por diagonais, é bastante simples, tá, gente? A gente olhando aqui no tabuleiro, a gente percebe que os bispos, né, eles andam em diagonais, certo, galera? Se os bispos, eles andam em diagonais, então a gente vai tirar as diagonais do rei, tá, gente? Primeira dica importantíssima, tá? O mate de rei 2 bispos, a gente só consegue executar ele se o rei estiver em alguma das casas angulares, essas 4 casinhas aqui, ou se ele estiver nas casas marginais vizinhas, ou seja, esta, que são casas vizinhas à casa angular e são casas da margem, né? Ou essas casas aqui. Não tem como dar mate, no caso do rei preto, se ele não estiver em nenhuma dessas casas. Até tem, se ele cometeu algum erro, mas a gente não considera o erro do adversário, né? A gente considera que a gente vai realizar os melhores lances possíveis sem contar com o erro do adversário. Então, sem contar com o erro, só é possível dar checkmate nessas casas. Segunda dica muito importante que bastante gente se confunde, tá? O rei branco, quando ele for, quando o rei preto, no caso, que está sozinho, for tomar checkmate, o rei branco, ele não pode estar nesta casa aqui, ó, tá? Não pode estar nessa casa, porque se o rei for tomar mate em alguma dessas casas aqui, você não consegue dar mate se o rei branco estiver nesta casinha aqui, tá? Ou seja, 2 casas em diagonal da casa angular. Ou seja, também não pode estar aqui, também não pode estar aqui e também não pode estar aqui, tá, gente? Se tiver em qualquer uma dessas 4 casas, você não consegue dar o checkmate com o rei 2 bispos, tá? De preferência, ele fica na segunda casa, né? No caso, ele vai ficar, se o rei preto for tomar o checkmate aqui, nesse cantinho, né? O rei branco, ele vai estar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, tá, gente? Nesta casa, não tem como a gente dar o checkmate, tá certo? Muito bem, galera. Já realizei o primeiro lance que o bispo, ele vai lá pro cantinho, né? Reparem que os bispos, eles estão um ao lado do outro. Isso ajuda a impedir que o rei consiga capturar esses dois bispos, né? Vamos supor que aqui o rei joga nessa casa e, que nem eu falei, a gente vai empurrar o rei por esse método usando diagonais. Reparem, gente, que quando os 2 bispos estão um do lado do outro, eles formam um paredão, né? Repare aqui, ó, essas 2 casas aqui que eles estão ameaçando impedem que o rei consiga passar por ela, né? Ou seja, aqui o rei não consegue passar para o outro lado, né? É impossível, ele não tem casa, não tem como ele passar. Então, outra dica, bispos unidos impedem que o rei consiga atravessar esse paredão aqui, tá certo, galera? Muito bem. O rei jogando lá, eu vou com o meu rei para ajudar a empurrar, né? Vamos supor que ele joga aqui para se manter no centro, né? Já que ele não pode nas casas angulares nem nas vizinhas, eu jogo meu rei aqui. Se ele jogar o rei lá, olha só, ele deixou esta diagonal vazia. Então eu vou empurrar, vou colocar meu bispo aqui, para impedir que ele volte nessa diagonal. E agora ó, eu já tenho
essas duas diagonais tomadas pelo meu bispo. Ele não consegue mais passar para aquele outro lado. Se ele jogar aqui ameaçando o meu bispo, eu simplesmente vou recuar o bispo e dessa forma, com o bispo um do lado do outro, o rei preto ele não consegue chegar perto dos meus bispos, né? Porque as casas estão ameaçadas pelos bispos, eles estão se protegendo, né? Não é verdade? Muito bem, galera. Aqui o rei volta para cá, por exemplo, e aí eu tomo mais uma diagonal. Reparem, ó, que quanto mais o rei se afasta, mais meus bispos tomam as diagonais dele, certo? Se ele se mantiver aqui, repara o seguinte, eu não posso jogar meu bispo nesta casa, porque eu vou permitir que o rei escape para o outro lado, não é? Então aqui nesta posição, galera, o que eu faço? Eu vou encurralar o rei adversário com o meu rei, né? Se ele voltar para lá, eu vou com o meu rei empurrando o rei adversário. Se ele jogar para cá, para tentar se manter o mais próximo possível do centro, eu tomo mais uma diagonal. Lembro a vocês que esse método não é o método mais rápido, tá, gente? Mas é um método que também serve, que até um método um pouco simples da gente conseguir executar o mate, porque a gente vai tirando as diagonais do rei, né? O rei sai de uma diagonal, toma a diagonal para mim, né? Se o rei ameaçar meu bispo de novo, pronto, defendo ele, tá? O rei jogou ali e de novo vou tirando aqui as casas do rei adversário, tá? Se o rei joga para cá, mais uma diagonal para mim. E olha só, antes meus bispos estavam, no começo do jogo, estavam nessas diagonais aqui, ó. E olha só, já estão nessas diagonais já, certo? Muito bem, galera. Se ele joga para lá, de novo, um bispo do lado do outro para se protegerem, né? E aí, ó, eu vou tirando as diagonais do rei. Reparem que ó, ele atacou meu bispo. Se eu voltar para cá, eu vou devolver essa diagonal para ele. Eu não posso fazer isso, né? Então, o que eu faço para impedir que ele faça? Que ele faça isso, né? Eu jogo o bispo para cá, né? Se ele jogar para lá, agora eu impeço que ele volte nesta casinha aqui e jogo o meu bispo aqui, né? Ele é obrigado a jogar o rei por canto, né? E ó, eu já tomei essas diagonais com os meus bispos. E agora eu vou aproximar o meu rei. Reparem que nesta posição, ó, o rei já está em uma das casas marginais. Não é uma casa que eu consiga dar checkmate, mas ele já está na margem aqui do tabuleiro, tá? Então eu vou agora empurrar o rei adversário. Vamos pensar. Nessa margem aqui, é mais fácil eu dar checkmate nessa casa angular aqui ou para esse lado? Pensando que os bispos já estão tomando esta casa, né? Com esse bispo aqui, esta casa e esta casa, e o meu rei está tomando essas duas casas, é mais natural mandar o rei para este canto aqui, não é? Muito bem, é isso que a gente vai fazer. O rei vai jogar para lá, então eu não quero que ele volte nesta casa, então eu jogo meu bispo aqui. Ele vai voltar para lá, opa, ele está ameaçando escapar para cá. Não vamos deixar esse rei fujão fugir não, ó. Pronto, colocamos o rei aqui. Ele vai para lá, a única casa que ele tem disponível para jogar é essa, já que esta casa e essa estão ameaçadas. Então eu jogo meu bispo aqui, impedindo que ele vá para lá. O rei é obrigado a ir para lá. E agora, ó, que nem uma escadinha, o bispo ameaça. Ele não pode voltar para essa casa, né? E essa casa agora está ameaçada pelo bispo e também já estava ameaçada pelo rei. O rei é obrigado a jogar nessa casa e o bispo aqui, cheque, mate, pelo método mais ou menos, né? Que é um método que a gente vai tirando, expulsando o rei por diagonais. Neste momento a gente deu mate em 22 lances, não são 19 lances, com o método mais eficiente, né? Mas a gente conseguiu dar mate por um método que até é um pouco... que flui bem, né? Agora aqui uma dica, pessoal. Dá uma olhada nessa posição aqui, ó. O rei preto já está na casa marginal, né? Já está na última linha.
Só que aqui os bispos estão apontando para cá, né? Tem esse bispo de C8 que está dando cheque, né? E o rei não tem como, obviamente, jogar na casa B7. Então ele vai ter que descer, aliás, B7 não, A7, para a casa A5, né? Desse jeito é mais fácil a gente conseguir empurrar o rei para cá, tá? Então a dica é como que a gente vai fazer para empurrar o rei para esta casinha aqui, sem que ele consiga de repente, né, fugir, tá? A dica é o seguinte, ó, vou manter o meu rei na frente do rei dele, né? Aqui obviamente não tem como voltar, né? Porque o bispo está ameaçando. Ele é obrigado a jogar para cá, tá? Então, ó, ele fugiu uma casa com o meu rei. Quando eu joguei o meu rei na frente do rei dele, ele fugiu. Então eu vou uma vez aqui. Se ele for mais uma vez, eu não vou com o meu rei. Na segunda vez que ele for, eu vou impedir que ele escape com o bispo. Então, se o rei está ameaçando escapar aqui na casa B2, que é uma casa preta, eu pego um bispo de casa preta e impeço que ele fuja. Certo? Quando ele voltar, eu impeço que ele escape, que ele volte para cá, né? Com o meu bispo de casa preta. Aí, ó, se ele vier para cá de novo, eu vou com o meu rei. Se ele voltar, eu vou com o meu bispo. E aqui, ó, os meus dois bispos formaram um paredão, né? E o meu rei, obviamente, fecha as casas de cima. E o rei preto só tem esta casa para jogar, certo? Quando ele joga nessa casa, cheque de novo, né? O rei é obrigado a jogar para lá e de novo meu rei vem para cá, tá? A outra dica, tá? O rei jogou aqui. Dá vontade da gente jogar o bispo para cá, né? Só que se a gente joga aqui, ó, afoga, empata a posição, porque este bispo está ameaçando nessa diagonal, ou seja, essa casa o rei não pode jogar, e obviamente o rei também não pode jogar nessas duas casas por conta do meu rei. Ou seja, o rei não está ameaçado e não tem para onde ele jogar. Não tem como as pretas realizarem nenhum movimento. Nesse caso, então é afogamento e empata a partida. Então, para isso, a gente precisa realizar um lance de tempo. O rei jogou para cá, eu preciso realizar um tempo de forma que não mude muito a posição, né? Para que quando o rei voltar para casa A2, eu consiga dar cheque. Então, aqui, ó, eu simplesmente faço um lance que não muda muito a posição, por exemplo, este lance. E quando o rei joga lá, joga o bispo aqui em D5, cheque. O rei joga em A1 e aqui bispo em E5, cheque mate, tá certo? Esse é um método que eu mostrei para vocês empurrarem o rei quando ele já chegar na última linha, né, na casa marginal, na linha marginal, para que vocês empurrem o rei para a casa angular, né, ou para as casas vizinhas, ok? Vamos para o método dificilzinho, que é por domínio de casas. Para a gente dar mate nesse método, a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem que dominar o máximo possível de casas próximo do rei adversário, tá? Ou seja, a gente vai evitar o máximo de dar cheques, porque a gente vai tentar dominar as casas para onde o rei pode ir, não onde o rei está, tá? Então aqui, baseado nisso, nessa posição a gente defende o bispo, né, obviamente, para que eles se protejam, né? Nessa posição, supondo que ele jogue o rei para D5, eu vou com o meu rei para o mais próximo possível do rei adversário. Reparem que nessa posição, ó, o meu rei já está dominando duas casas do adversário, né? Supondo que ele tente se manter no centro, né? Repare o seguinte, ó, nessa posição é tentador a gente jogar o bispo, por exemplo, para F6 ou jogar o bispo para B6, dando cheque. Mas que nem eu falei, a gente vai tentar evitar que o rei jogue nas casas que ele queira jogar, que ele se mantenha no centro. Ou seja, a gente vai dominar as casas próximas do rei. Baseado nisso, a gente vai jogar o bispo em F7. Dessa forma, olha só, a gente domina a casa D5,
C4 e mantenho o domínio das casas de E5 e E4. Né? A gente já tirou as casas do centro dele, porque a casa onde ele está, ele vai precisar, obviamente, sair dessa casa. Jogando para C5, opa, afastou do meu rei, vou com o meu rei para perto dele. Estou dominando essas 3 casas com o meu rei e esta casa com o meu bispo de casa branca e estas 2 casas aqui com o bispo de casa preta. Reparem que o rei só tem 3 casinhas para poder jogar. Né? Supondo que ele jogue para C6, né? Neste momento ele está ameaçando jogar aqui, ameaçar meu bispo. Não deixo ele fazer isso. Reparem que até esse momento, gente, eu não dei um cheque sequer. Tá? Por quê? Porque eu estou dominando as casas para onde o rei pode ir, não as casas onde o rei está. Tá certo? Nesse momento o rei joga para C5, tá? E aqui uma técnica bem interessante. Quando os reis estão alinhados, eu coloco meu bispo no meio. Isso faz com que as casas do lado do rei fiquem dominadas e as casas na frente, no caso entre o rei dele e o meu rei, também fiquem dominadas. Ele é obrigado a recuar. Tá? Obviamente ele não pode jogar nesta casa aqui, que está ameaçado pelo meu bispo de casa preta. Né? Ele joga aqui o rei dele, por exemplo, para B4. Opa, afastou do meu rei, vou com o meu rei para cima, para dominar, obviamente, manter o domínio destas 3 casas mais próximas. Obviamente que essa e essa casa também já estão dominadas já pelos meus bispos, né? Jogando o rei em B5, o que eu faço? Eu jogo meu bispo em C7, objetivando melhorar a posição do meu bispo e dar um lance de tempo também, né? Aqui, como eu não tenho como dominar mais casas, já que todas essas casas já estão dominadas pelos meus bispos ou pelo meu rei, né? Não tem como dominar mais casas, eu faço um lance de tempo esperando que ele recue o rei dele para B4, e aí eu novamente coloco o meu bispo entre os reis, forçando o rei adversário a recuar para alguma destas 3 casas. Opa, essa aqui não pode, né, que está ameaçada pelo meu bispo, né? Então ele só tem 2 casinhas para poder jogar o rei dele, né? Supondo que ele joga o rei para A3, né, vou com o meu rei para impedir, obviamente, que ele volte para a segunda fila. Ele joga o rei para A4, óbvio, né? Ele não vai querer ficar perto dessas 3 casas, que é onde nós vimos já que ele deve tomar o mate. E aqui, gente, olha só, reparem que eu quero que o rei venha para esta direção. Eu preciso fazer com que os meus bispos atuem nessas diagonais, assim, para empurrar o rei para cá. Né? Então, o que eu faço? Como eu não posso jogar meu bispo aqui direto para empurrar o rei, porque ele tomaria o meu bispo, o que eu faço? Dou um lance de tempo. Simplesmente jogo o bispo para D3. Ele é obrigado a recuar, e aqui eu domino esta casa, e agora ó, os meus bispos estão já nesta direção, e agora vai ser muito fácil empurrar o rei para este canto aqui. Né? O rei joga para cá, está ameaçando fugir, não deixo, jogo o meu rei. Poxa, por que o rei, Wendel? Porque a gente viu lá no começo da videoaula que não é possível dar mate se o rei estiver a 2 casas de diagonal da casa angular. Né? Então ele não pode estar aqui de jeito nenhum, tá certo, gente? Então a gente joga ele para esta casa. O rei pode tentar escapar para cá, cheque, obrigado a recuar, cheque, obrigado a recuar, cheque mate. Reparem que se ele voltasse aqui nessa posição, se ele voltasse para essa casa, a sequência seria a mesma. Jogo aqui para evitar que ele fuja lá depois. Se ele joga lá, cheque. Se ele joga aqui, mate. Por que eu digo isso? Porque quando ele joga nessa casa aqui, quando ele joga aqui, a vontade nossa é de jogar o bispo para C4. Né? Só que aí a gente afogaria, empataria a partida. Né? Então aqui nessa posição, quando ele joga o rei para A6, para A3 ou para A1, a sequência é a mesma. Bispo D6, cheque. Rei A2, bispo C4, cheque. Rei A1 e finalmente bispo E5, checkmate. Esse é o checkmate de rei e 2 bispos. Na próxima videoaula a gente vai aprender o checkmate básico mais difícil.
Poucas pessoas que eu conheço conseguem executar esse checkmate. Vou ensinar vocês, tá? Que é o checkmate cavalo, bispo e rei contra o rei, que é muito legal. Tem 3 fases para a gente conseguir dar esse checkmate. Tá? Eu vou ensinar vocês essas 3 fases e a gente vai aprender a dar esse checkmate. Beleza, galera? Até a próxima videoaula. Valeu, beijão, tchau, tchau!